Bem, pessoal, estamos de volta, segundo bloco do Encontro com o Esporte. Se você perdeu o primeiro, hoje aqui na presença do Bira, vá lá www.tvinformativo.com.br e pegue tudo que a gente falou nesse primeiro bloco. Neste agora, vamos tratar mais de basquete. Bira, como é que está a questão das categorias de base do Bira nesse aproveitamento no time adulto que vai disputar a Copa Brasil Sul? Temos 6 atletas participando já, 6 atletas da idade sub-17 e 4 meninos sub-17 e 2 meninos sub-19, né? Já são atletas que vêm conosco aí há 4, 5 anos já, desde a categoria de mini e mirim, e agora estão tendo a oportunidade de vivenciar isso, que é um mundo diferente, o mundo do basquete adulto, né? Onde o contato físico é muito maior, as dificuldades para eles são muito maiores, né? Porque eles estão lidando contra homens, não contra meninos, né? Então mais um degrau da escada que eles têm que subir para eles chegarem a ser jogadores profissionais daqui a algum tempo. Pois é, hoje e amanhã, né, a estreia diante das equipes do Paraná e depois tem os jogos fora de casa contra as equipes de Santa Catarina, não é mesmo? Isso, semana que vem vamos a Blumenau e Brusque e vamos nos preocupar jogo a jogo, né? Primeiro temos que tentar fazer aqui o nosso dever de casa, tentar conseguir essas 2 vitórias, para depois tentar ir a Santa Catarina, fazer mais 2 e daí sim, já pensando em ser primeiro do grupo, né? Mas, como eu te disse, primeiro passa por esses 2 jogos desse final de semana. A gente selecionou, Rodrigo, algumas fotos aí dos jogadores do plantel aí do Bira, para o torcedor e o telespectador já ir se acostumando com os atletas, chegar lá na quadra hoje, já através aqui da televisão, chega lá, já está sabendo quem é os jogadores, sua posição e o trabalho que vai realizar dentro de quadra. Pois é, e a questão dos jogadores que vieram de fora, estão bem adaptados? Então, tá tudo bem, eles estão gostando muito da cidade, sempre elogiando o Lajeado, elogiando as pessoas que tratam deles, as pessoas do hotel, do restaurante, são muito solícitas e eles estão bem felizes. Estão felizes com os churrascos por aí ou eles não podem muito? Por enquanto eles ainda não podem muito. Até já teve reclamação semana passada de um dos nossos jogadores. Pô, professor, estou aqui há 15 dias e não comi churrasco ainda. Deu churrasco. Eu disse, não, depois dos jogos nós vamos acertar essa outra parte. Só nos lembra, né, e nos diz aonde que vai ser esse churrasco aí que, né, Gasparotto? Claro, serão quem lembrados. divulga o Bira aí quer estar presente, claro, né? Com certeza, é muito importante. Ainda mais se a gente não precisa pagar a conta. Esse que é o mais importante. Pois é. Ibira, a questão também das dificuldades hoje econômicas. Como é que vocês estão encarando, por exemplo, essa questão de viagens até Santa Catarina, até o Paraná? Está tudo planejado isso? Não, está tudo planejado dentro do aporte que a Universidade, a Univates e a Florestal Alimentos, junto com outros copatrocinadores, né, tem conseguido nos dar. Isso já tudo planejado. O Valmor já está fazendo os contatos com o hotel, com o ônibus, enfim. Né, a gente já está com metade do campeonato programado, claro que ainda tem o retorno, depois vamos ter que ir ao Paraná também, né? Temos que fazer uma viagem curta a Santa Cruz, mas já está tudo planejado. Isso aí é por conta do Bira, do Valmor e do X. Ok. Questão do futebol também, agora indo para o futebol, mas o futebol profissional, a dupla Grenal volta a campo, né? A gente falou do Lajadense no primeiro bloco e a dupla Grenal volta a campo nesse final de semana, agora no Gauchão. Inter enfrenta o Juventude, 18 horas e 30 minutos lá no Beira-Rio, neste domingo, provavelmente com time misto, né, Gasparotto? A preocupação agora do Dorival Júnior, né, que ele tem em mente a equipe ideal para enfrentar o Juventude, né, mas ele está com uma pulga atrás da orelha, se utiliza a equipe titular ou preserva para o jogo da volta lá com o The Strongest, que vai ser lá em cima naquela altitude. Os jogadores vão passar por muitas dificuldades. Parece que a equipe já embarca na segunda-feira, né, para poder ter uma adaptação lá em cima. Mas olha, Rodrigo, eu acho que deveria manter a equipe titular, entrosar bem esse grupo, porque o The Strong, pelo que demonstrou aqui dentro do estádio Beira-Rio, não vai ser um adversário muito difícil. É só jogar trabalhando a bola, sem se jogar com muita sede ao pote lá no ataque, né, e trabalhar bastante a bola e tentar trazer pelo menos um empate de lá. Ainda mais que existe também, tudo bem, uma maratona de jogos, mas nós estamos ainda no início de temporada, os jogadores não podem estar tão estafados fisicamente assim. O Guinazul, Tinga, Ney e Kleber é que devem ser poupados se vier a ocorrer. A provável equipe, Muriel,
Elton, Rodrigo Moledo, Índio e Fabrício, Sandro Silva, Bolatti, Oscar, Dátulo e Dagoberto, Leandro Damião. Leandro Damião, que depois que voltou a fazer os seus gols, voltou a se falar em venda do atleta, o atleta já disse, não, eu quero permanecer no Inter, quem sabe até o fim do ano, né, Gaspar? Permanecer no Inter e na equipe titular, porque tu vê, ele está relacionado como um dos possíveis jogadores que vão atuar diante do Juventude e é presença garantida lá na quarta-feira diante do The Strongest. Só para testar, falar um pouquinho também da Libertadores, né? O Santos ontem conseguiu uma vitória fora de casa lá no Peru de virada 3-1 no gramado sintético e com isso foi aos mesmos 6 pontos do Inter na classificação, né, Gasparotto? Hoje o Inter é líder, me parece com saldo 5. O The Strongest é o segundo, Rodrigo? Não, o Santos é o segundo com 6 pontos também, saldo 3, sim. E o The Strongest é o terceiro colocado com 6 pontos, mas saldo negativo de -3. Porque o Santos conseguiu somente uma vitória de 3-1 diante lá do Juan Aurich, que é o lanterna, né? Antes tu me falava que o Santos saiu perdendo de 1-0 e conseguiu virar a partida, né? Mas já dá para se dizer que é o grupo mais equilibrado, Bira, de toda a Libertadores, é o grupo do Inter. São 3 colocados em primeiro lugar com 6 pontos. Também pelo grupo 2, ontem o Flamengo saiu em casa vencendo de 3-0, a torcida carioca fazendo festa, até aplaudindo o Ronaldinho Gaúcho, e no fim o Olímpia marcou 3 gols, mas estragou a festa lá no Engenhão ontem. Mas o Flamengo ainda é o líder do grupo 2 com 5 pontos, Olímpia e Lanús tem 4 e Emelec tem 3. Colorado ou gremista, Bira? Sou colorado, mas bem tranquilo, assim, quanto a futebol, não sou de cornetear os outros, se me cornetei também tá tudo bem, não tenho problema com isso. Pois é, quem também volta a campo é o Grêmio, né, Gasparotto? E também precisa uma nova vitória para não estragar esse clima bom que ficou nos últimos dias, né? Tu vê, Rodrigo, tanto o Grêmio quanto o Veranópolis, né, agora que se enfrentam no domingo às 16 horas, ambos com 6 pontos e um jogo que vai colocar quem vai ficar na ponta da tabela, né? O Grêmio é líder, por causa de um gol, tem um gol a mais em saldo, então essa é a liderança. O Grêmio que deve ir para campo com todos os titulares. A única dúvida ainda é Marcelo Moreno. Ontem ele participou daquele trabalho de conclusões a gol, finalizações, jogadas táticas que o Luxemburgo, né, orientou, mas ele ainda segue como dúvida. Talvez o André Lima seja o titular, ainda não se pode se afirmar isso. O time deve ter Vitor, Gabriel, Verley, Gilberto e Júlio, Fernando Souza, Léo Gago e Marco Antônio, Kleber, Marcelo Moreno ou André Lima. A torcida ainda não vai ver o Bertoglio como titular, eu acho ainda. Isso que eu não estou conseguindo entender. O Bertoglio tem que ser titular nessa equipe. Bira, por exemplo, a questão da tática no basquete mudou muito ao longo dos últimos anos? Aumentou muito a preocupação dos treinadores em relação às outras equipes, né? Porque com o advento da internet, né, a gente teve acesso a muita coisa que a gente não tinha antes. Então, nos últimos 15 anos aí, o basquete deu uma crescida fantástica a nível tático, né? Porque tu tem informações que há 12 anos atrás tu não tinha. Tu não tinha acesso ao campeonato europeu, a NBA passava muito pouco na TV aberta. Enfim, né? Agora, hoje em dia, tu pode TV a cabo, internet, tu consegue uma gama grande de defesas, de jogadas de ataque, de combinações, né? Isso é muito importante para o profissional que trabalha. E o basquete brasileiro está num momento de alta ou de baixa ou estacionado? Não, o basquete deu uma subida alta, tá aí agora com essa liga forte, que é essa liga da NBB, né? Essas copas que a gente está jogando. Agora uma nova proposta de se fazer até uma Liga B com alguns clubes, né? Com ascenso e descenso, que é muito interessante para os clubes que são menores e que têm um aporte financeiro um pouco menor. Então a gente está aí esperando isso e torcendo para que o basquete volte a ser o segundo esporte do país, como já foi. Quem está muito em alta sempre aqui na região é o mini futebol. O Clube Tiricaça tem a sua segunda rodada nesse final de semana, né, Gasparotto? Rodrigo. Segunda rodada, na primeira divisão vai atuar no campo B. Os jogos iniciam às 12 horas e 15 minutos com Rei Bordós e Toca Fogo, Coroas Mirim, Charrua e Só Futuro, Ghost Futebol Clube Banguzinho, EPTG e Afuse, Dínamo e Dream Team, Fora de Série e Coroas Mirim C, Ser Falcatrua
e só Bala Tomás e Logística. Já na segunda divisão, no campo C, Descontrole versus Coroa Mirim Arco Gás, Sequela versus Lesionados, Revelação versus Serbiterflex, TPM e Só Futuro, Pumas versus CVSM, Swiss Tour versus Pumol, Bola Murcha versus Metralhas. E pela quarta divisão, no gramado sintético no campo A, Coroas Mirim Posto Arco versus Sem Pressão, Dream Team Paradiso Seguros versus Meia Boca Júniors, Executivos versus Canhão e Angovers versus Toca Água. Já na Copa Posto Giovanella, lá no Clube Esportivo 7 de setembro, é rodada inaugural, o pontapé inicial. Teremos a partir das 12 horas e 45 minutos o jogo pela primeira divisão, Galera e América Cosmos. Logo depois, na segunda divisão, Real Matismo Renegados. Outro jogo pela primeira divisão, Real Madruga versus Real 7. Na segunda, Geduca versus Alcatraz. Na primeira, Tabajara e Renegados Night. E finalizando, segunda divisão, Kamikaze versus Coringas Futebol Clube. Aí está o mini futebol. Bira, tu até deu uma risada aí com o nome dos clubes. Aí o Bira não monta um time mini futebol aí pra... Não, já temos as nossas categorias de base, o nosso adulto do basquete, cada um na sua praia. Cada um na sua praia? Perfeito. Mas muito obrigado pela sua presença, Bira. A gente precisa encerrar o programa. Leve lá um abraço a todo o grupo de jogadores lá e tenha boa sorte lá nessa estreia. Muito obrigado e de novo agradeço ao convite por ter vindo aqui. Gasparotto, um último recado? Isso, eu queria deixar um abraço, né, e parabenizar o Fernando Renz, o nosso amigo Pinguinho, árbitro de futsal, também sempre prestigiou lá o minifutebol como árbitro, que passa a fazer parte do quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. E a estreia do Pinguinho, apitando os jogos da Liga, será nessa segunda, com o jogo entre a Soeva e a equipe do São Paulo, lá de São Paulo. Na segunda-feira a gente está de volta com a estreia do Bira, os resultados e muito mais do esporte aqui para você. Até mais! Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub. Camarotes. Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin, 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033.